Nos últimos dias, um vídeo mostrando que seriam gritos de demônios saindo de uma região por onde passava o rio Eufrates tem circulado pela internet, deixando milhares de pessoas apavoradas. Isso porque, segundo relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus até o soar de uma das trombetas do Apocalipse. Ouça esses sons com muita atenção e depois nós vamos analisar tudo isso baseado na palavra de Deus, tá bom? Escute aí. Olha isso, irmãos. De acordo com as informações, esses ruídos assustadores foram registrados por arqueólogos que estão fazendo escavações em um trecho do rio Eufrates que secou. Alguns religiosos acreditam que os escavadores, por acidente, acabaram localizando o abismo onde 4 demônios foram lançados por Deus e que será aberto quando a profecia de Apocalipse capítulo 9 se cumprir. Mas será que tudo isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre esses anjos caídos? Qual é a importância do rio Eufrates dentro das profecias da Bíblia do fim dos tempos? Será que esses ruídos são um sinal de que a hora desses demônios serem soltos está se aproximando? Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza você vai ficar impressionado com o que eu vou te revelar aqui, tá bom? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus, trazendo ensinamentos da Bíblia de uma maneira muito simples e sempre com assuntos relevantes, tá ok? Então vamos lá, irmãos. No capítulo 9 do livro de Apocalipse, o apóstolo João recebeu de Deus a visão de que 4 espíritos estão aprisionados perto do rio Eufrates, esperando o momento da sua libertação para o mal. Eles terão o papel de mobilizar os reis da terra para a guerra final chamada de Armagedon. Vamos ver juntos o que está escrito. Preste atenção. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Olha isso, irmãos. O Eufrates é um dos rios descritos como fronteira do Jardim do Éden, que está no capítulo 2 do livro de Gênesis. As suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. Mas como nós sabemos, Satanás se disfarçou de serpente, enganou o homem e o fez comer do fruto da árvore do conhecimento, que havia sido proibido pelo Senhor, e aquele casal acabou sendo expulso do Jardim do Éden. E em Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates também foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida que seria entregue aos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Esse rio está localizado na Ásia Ocidental, na região da Mesopotâmia, nos países que hoje são conhecidos como Turquia, Síria e Iraque. E em um trecho do rio que foi afetado pela seca, um grupo de arqueólogos teria encontrado uma espécie de poço profundo de onde é possível ouvir gritos e sons de correntes se arrastando. Esses sons supostamente estavam vindo dos anjos que se rebelaram contra Deus, se uniram a Satanás e vieram à terra. Aqui eles tiveram relações com as filhas dos homens e geraram os seres que a Bíblia chama de Nefilins. Irmãos, eu não posso afirmar que esses relatos do vídeo que estão circulando na internet são verdadeiros, mas eles fazem muito sentido. Isso porque no livro de Judas nós encontramos a seguinte mensagem. Olha o que está escrito: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
Irmãos, essa passagem de Judas e a profecia de Apocalipse capítulo 9 nos levam a crer que anjos caídos e os seres presos na região do rio Eufrates realmente são as mesmas entidades espirituais que, quando forem soltas, matarão 1/3 da população mundial com um exército de 200 milhões de cavaleiros. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 9, o versículo 16. Nós não sabemos se esses cavaleiros terão a forma humana de espíritos ou se eles serão uma tecnologia ou um vírus mortal. Mas nós sabemos que isso tudo vai acontecer durante o governo do Anticristo na grande tribulação. E voltando à questão dos sons misteriosos no poço da região do Eufrates, já existe um grupo de teólogos que afirmam que o barulho não seria dos anjos caídos, pois essa prisão criada por Deus para manter os 4 demônios não seria física, mas sim espiritual. Mas irmãos, a Bíblia é muito clara quando ela afirma que o local é sim esse rio que se encontra lá na Ásia. Além disso, no início do capítulo 9 de Apocalipse, o apóstolo João diz que uma estrela, que provavelmente seria um anjo, desceria do céu para a terra para abrir esse poço com a chave que ele havia recebido. Então é bem provável que essa prisão não seja uma outra dimensão como essas pessoas defendem, mas sim aqui na terra. Porém, nós não podemos afirmar também que seja nesse local que foi encontrado pelos arqueólogos. Mas independente do vídeo dos sons serem verdadeiros ou não, existe uma outra profecia a respeito do rio Eufrates que nos garante que nós realmente estamos caminhando para o fim dos tempos e que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso porque autoridades iraquianas informaram que a estação das chuvas no país tem começado mais tarde e terminado mais cedo, fazendo com que os rios Tigre e Eufrates tenham cada vez menos água. Inclusive, o lugar onde os supostos gritos dos anjos caídos foram ouvidos fica em uma região do rio Eufrates que já secou completamente. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, o que a seca de um rio tem a ver com uma profecia da Bíblia? Nesse caso, irmãos, tem tudo a ver, porque Jeremias profetizou que as águas da Babilônia, onde ficam hoje a Síria e o Iraque, secariam como um castigo por causa das suas práticas idólatras. Assim, a região que antes era fértil se tornaria devastada. Olha só o que a Bíblia diz: uma espada contra as suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Olha isso, irmãos, a terra ficará totalmente seca. E de acordo com um professor da Universidade de Tecnologia na Suécia, Nadir Al-Ansari, esse processo de desertificação do rio Eufrates começou há 35 anos e a produção de alimentos naqueles países tem sido cada vez menor. Mas o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Acontece, irmãos, que a batalha do Armagedon vai acontecer, de acordo com o livro de Apocalipse, exatamente no local onde um dia existiu o rio Eufrates. Olha que coisa surpreendente o que a Bíblia nos revela no capítulo 16. Preste muita atenção. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se os sons assustadores que estão saindo daquele abismo profundo na parte seca do rio Eufrates são gritos e gemidos dos anjos caídos, isso eu já não sei. Mas o que eu sei é que Deus já deu início ao processo de desertificação daquele lugar para que aconteça a batalha final do exército de Cristo contra o exército de Satanás. Mas você não precisa ficar com medo, porque a Bíblia nos garante que Jesus vencerá a batalha contra o inimigo e o lançará no lago de fogo que arde com enxofre, onde ele será atormentado por toda a eternidade. Amém?
Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará no dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém. E será um reino maravilhoso onde não vai existir mais medo, dor, morte e lágrimas. E você não precisa se preocupar sobre quando tudo isso vai acontecer, mas sim de que lado você vai estar quando acontecer, tá bom? Por isso, se aprofunde no conhecimento da Bíblia, caminhe de acordo com a palavra do Senhor e continue aqui comigo no canal para você ficar por dentro de tudo que ainda vai acontecer daqui para frente. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu peço que você agora compartilhe, clique no botão compartilhar e envie para o maior número de pessoas. Vamos mostrar para elas o cumprimento dessas profecias, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço. 날밤 나는 그녀가 칙령을 들고 황제의 궁전에서 걸어 나오는 것을 내 눈으로 보았다. 안시는 실루엣을 연장할 수밖에 없었다. 그녀는 오만하고 자랑스럽고 몸이 하늘과 땅을 지탱하는 것 같습니다. 그 순간 나는 갑자기 장군님에 대한 약간의 질투심을 느꼈다. 알고 보니 그는 한때 이렇게 멋진 사람을 사랑했던 적이 있었습니다. 이전에 감탄한 후에는 그를 위해 가졌던 취약성도 홍수처럼 사라져 모든 욕설을 철회했습니다. 그의 고독한 용기, 다이응이야, 다인이여, 마을. 나라를 지키세요. 그러나 나는 세상의 운명을 좌지우지하며 피의 길을 혼자 걸었던 것을 더욱 정중하게 기억합니다. 나는 어리석은 신랑과 결혼한다. 나에겐 여제의 용기도 없고 장군의 충성심도 없다. 나는 단지 다른 사람을 낳은 손을 사용하여 나 자신의 행복과 평화를 지키고 싶습니다. 장군, 바람과 눈의 경계를 지키고 여자들은 새바람 사이에 열쇠를 쥐고 갈라놓는 반담소나 그들은 평생 서로를 바라보지만 함께할 수 없고 서로를 그리워하지만 서로를 알아보지 못한다. 그러나 여황제의 마음은 크지만 그 방향은 폭풍과 같아서 빛바랜 검은 여전히 너무 가볍고 너무 작다. 바람이 불면 사라집니다. 안녕하세요. 끝났습니다. 이 이야기의 주인공인 이모는 자본과 배경의 힘, 모든 것을 거래할 수 있는 분별력을 갖추고 있기 때문입니다. 그것은 속인의 길이 아니다. 평범한 사람들은 그녀만큼 잔인할 필요는 없지만 자신의 입장을 분명히 보고 올바른 게임을 선택하는 법을 배워야 합니다. 현실을 조금 살아보세요. 당신은 천도가 될 필요가 없습니다. 다만 자신이 천도가 되도록 허용하지 않으면 충분합니다. 매일매일 행복한 하루 보내시기 바랍니다. 채널을 구독하는 것을 잊지 마세요. 여기에는 더 좋은 이야기를 들을 수 있는 구름이 있습니다.